Em todo anime é bem comum ter personagens superestimados e idolatrados. Entretanto, é muito comum existir personagens subestimados que, na maioria das vezes, são deixados de lado na obra. Não são tão lembrados e que geralmente não são levados a sério. No vídeo de hoje vamos falar sobre esses personagens que são subestimados nos animes. E aí, clã, tudo suave? Basicamente no vídeo de hoje vamos ter a participação do Norken. Então logo depois que vocês assistirem esse vídeo, deem uma passada lá no canal dele, porque eu também vou participar de um vídeo lá, beleza? Opa, e aí? Olha, então esse vídeo aqui tem uma partezinha que... Bom, vocês vão ver. Eu acho que a Frop não vai curtir muito que eu vou falar sobre o Armin. Por favor, não me mata, Frop. Cuidado com o que tu vai falar do meu protegido, hein? Enfim, vamos logo para a nossa querida lista de personagens subestimados. Bom, vamos começar com o personagem de Haikyuu, o número 2 e levantador da Karasuno, Sugawara. Para quem assistiu o anime sabe que o Sugawara é totalmente subestimado, tanto é que ele perdeu o lugar de levantador para o Kageyama Tobio. Certo que o Kageyama é um prodígio e tudo, entretanto o Suga tá lá desde o primeiro ano e já é do terceiro ano, sabe? Depois que o Kageyama entrou, ele simplesmente quase não joga pelo time e acabou que ele foi deixado totalmente de lado, sendo o único do terceiro ano que não é titular. O Sugawara tem a capacidade de ser mais útil para o time, infelizmente ele não recebeu outras chances para jogar e mostrar, né, que poderia sim ser mais reconhecido. Eu particularmente gosto bastante do Suga e seria muito legal ver ele tendo mais destaque na quadra. O único destaque que ele recebeu de fato, jogando numa partida, foi quando o Kageyama perdeu a cabeça e aí substituiu ele. Nesta partida o Sugawara mostrou que merecia ter outras oportunidades para jogar, o que quase não aconteceu, sabe? Como eu não vi muitos episódios de Haikyuu, eu não posso falar muito sobre isso. Mas eu sei que ele realmente foi descartado antes mesmo do episódio 6. A única coisa que eu sei foi que teve alguns momentos que ele ajudou os protagonistas a se entender. Enfim, pelo visto ele infelizmente virou um profissional, só que... em esquentar banco. Mas o próximo é pior, cara. Ele iniciou o clássico como rival do Goku. E a regressão que ele teve no Dragon Ball Z até o Dragon Ball Super foi... lamentável. O personagem que eu tô falando é o Yantia. Vocês sabem quando ele simplesmente virou piada? Foi lá no arco de Dragon Ball Z na saga dos Saiyajins, não é mesmo? Depois da saga Saiyajins, era pra ele ter escalado no nível de poder do Vegeta. Pelo menos na parte que ele veio pra Terra pela primeira vez. Acho um pouco forçado dizer que ele ficou tão forte quanto o Vegeta, mesmo sendo naquela época. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco. Mas ele ficou pelo menos no nível do Nappa. E temos que concordar que o Nappa era bem forte. E do mesmo jeito, ele se fortificou ainda mais na saga dos androides. E mesmo forte desse jeito, ele nunca teve como se destacar. Os inimigos sempre vinham no nível Super Saiyajin. Aí, por conta disso, ele pegou fama de fraco pelos fãs, o que causou vários memes. E tudo porque ele foi selado por um Saibaman. Agora indo para um personagem do anime Boku no Hero, Denki Kaminari. Bom, o Kaminari é um dos personagens com uma das melhores individualidades da turma 1A, pelo menos eu acho, né? Se ele fosse um personagem com um pouco mais de destaque e não fosse tão nerfado, né? Ficando burro depois de dar uma carga forte, com toda certeza ele seria um dos melhores da turma 1A. Porém, ele não é levado tão a sério e infelizmente é apenas um figurante, né? Na obra. Assim, ele nunca vai ter um destaque significativo e muito menos ter uma individualidade mais desenvolvida e destacada. Tadinho do Kaminari. Só de pensar um pouco, eu já consigo imaginar inúmeros poderes que ele poderia ter. Tem vários, cara, incontáveis. Só o Killua consegue transformar a eletricidade em super velocidade. O Sasuke consegue fazer uma espada gigante. E o Kakashi consegue concentrar tudo em um ponto pra fazer o Chidori. Enfim, é triste pensar que o Kaminari é um tipo de Pikachu. Na real, ele é menos que isso, porque o Pikachu é um tipo de protagonista, e ele não. Coitado, cara. É maldade fazer isso com o personagem, viu, autor? Mas enfim, quem sabe um dia ele ganha algum destaque, né? Pelo menos, ele tá tendo um pequeno avanço no seu par romântico. Coisa que... bom, nem o protagonista tem, né? É, tenso. E, bom, agora eu vou falar sobre o Leório. Ele sim é um personagem bem subestimado. Mas isso é realmente injusto. Isso porque comparam ele com o Killua e com o Gon, que são dois gênios. O Leório nem sequer é focado em aprender Nen. Ele só quer ser um bom médico e ser rico. E eu não esqueci do Kurapika, viu? Mas comparar ele com o Kurapika também é injusto. Já que o Kurapika usa restrições que envolvem a vida dele, só pra conseguir lutar contra a trupe fantasma. Então, cara, não faz sentido comparar esses dois.
Em relação a Leório, eu acho injusto o fato de todos os outros principais da obra terem um grande desenvolvimento depois dos testes para virarem caçadores, mas o Leório não, sabe? E ele também é um dos principais. O Leório poderia ter tido um desenvolvimento melhor, e se ele trabalhasse mais o Nen dele, ele com toda certeza seria mais forte. Indo para um personagem do anime Naruto, né, que com toda certeza é muito subestimado na obra, o Sai. Inicialmente o Sai foi simplesmente um tampa-buraco do Sasuke para o time 7, mas ele é totalmente desconsiderado. O personagem basicamente é um membro da Anbu, muito bem treinado, que poderia ser um personagem bem mais aproveitado na obra, além do jutsu que ele usa ser único, sabe? Ele é um personagem muito inteligente, pelo menos eu acho que ele é inteligente em batalha. Depois da guerra ele foi totalmente deixado de lado, porque o Sasuke voltou. O Sai foi simplesmente esquecido pelo time 7, sendo que ele passou bastante tempo lutando ao lado deles, além de que ele nunca foi muito levado a sério pelos outros personagens, mesmo tendo grande capacidade de ser um personagem incrível. Eu realmente penso que ele poderia sim ter mais destaque, mas como você mesmo disse, ele meio que é literalmente um tampa-buraco mesmo. E ele não foi só subestimado pelos fãs da obra, ele foi subestimado pelo próprio criador também. Por mais que o poder dele seja legal e diferenciado, a verdade é que não é mais roubado que um Susanoo, ou uma raposa gigante com chakra infinito. Mas eu acho que todos vão concordar que ele é mais forte que a Sakura. Poderiam ter colocado ele lutando lá com o time 7, pô. Ele não deveria ter sido descartado desse jeito. Agora eu vou falar de um personagem que eu acho que realmente tem um poder forte. E o personagem que eu tô falando é o Monoma, de Hero Academia. Ele tem um poder que eu pelo menos considero roubado. Só de tocar, ele pode usar a individualidade de alguém. Esse personagem tem um grande potencial de ser um membro importantíssimo pro grupo principal. Mas mesmo assim ele foi deixado de lado pelo próprio autor. O que faz até piadas com isso nas falas do personagem. Tipo, você pode até argumentar que só ter individualidade não basta, já que todos precisam desenvolver ela para aprender a usar direito. Mas pensa, tem individualidades que você não precisa de muito para ser roubado, como a do Todoroki, por exemplo. Imagina se o autor traz um desenvolvimento para ele conseguir usar duas individualidades ao mesmo tempo. Ele poderia até combar individualidades e transformar em outras ainda mais fortes. Realmente eu acho que esse personagem tem um potencial gigantesco para ser um ótimo protagonista. Mas infelizmente o autor da obra não parece dar tanta atenção assim para ele. Na minha opinião, o Monoma tem tudo para ser o personagem ou um dos personagens mais fortes da turma 1B. Como você falou, a individualidade é muito roubada, tirando algumas coisas como ele não conseguir usar a individualidade de algumas pessoas, tipo a da Eri. Mas se a individualidade dele fosse mais aprimorada, ele ia fazer um estrago, né, muito grande, e possivelmente poderia até se tornar um aluno excepcional para o A, né. Mas agora com o sétimo personagem da lista, Armin, de Attack on Titans. Muitos de vocês sabem que o Armin é o meu personagem preferido da obra, então deixando claro que aqui não vai ter nenhum tipo de fanatismo ou coisa do tipo, beleza? Só vai ter fanatismo para defender ele do Norquen. O Armin é um dos personagens principais da obra, entretanto dá pra perceber, né, que ele é um personagem totalmente subestimado. O Armin é um dos personagens mais inteligentes do anime, além de ser o titã colossal. As pessoas e alguns personagens da obra acabam menosprezando as capacidades do Armin simplesmente por ele ter ficado vivo e o Erwin ter acabado morrendo, né? Falam que o Erwin seria a melhor escolha, né, e tal. De certa forma, em alguns aspectos, obviamente que sim, né? Mas devemos levar em consideração que o Armin também é tão capaz quanto o Erwin. O próprio Capitão Erwin reconheceu as capacidades que o Arleth tem, entretanto, ao invés de reconhecer os feitos do Armin, ficam naquela, o Erwin seria melhor, sabe? Isso me irrita muito, velho. Bom, aí eu vou ter que discordar um pouco. O fato do Armin ser subestimado não é só porque o Erwin ia ser melhor. O que você disse ali tá certo, realmente o Armin também ia ser tão esperto quanto o Erwin. Mas tem uma coisa que o Flock disse que é a mais pura verdade. Eldia precisa de um demônio para se defender, e não um homem. Por isso que o Armin é tão criticado. Ele tem poder e capacidade, mas ele não tem a maldade necessária para se defender em uma guerra. Alguém precisa sujar as mãos, alguém precisa fazer as coisas acontecerem. E o Armin é bondoso demais para isso. Pra Eldia conseguir sobreviver àquele pesadelo, o Erwin seria o personagem mais importante. Supondo que o Erwin fosse o Colossal, o estrondo nem ia ser necessário. Talvez ele não apoiaria o estrondo, mas ele iria sim planejar capturar o Zeke. Tudo para poder usar o poder do fundador como um tipo de ameaça. E isso sim seria o suficiente para salvar Eldia, sem levar meio mundo como consequência. Por isso que eu acho que o Armin é subestimado. Ele tem sim a capacidade para articular um plano desses, mas não a maldade para sugerir e executar. Ele quer a paz, mas o problema é que ela precisa ser conquistada. Senão os outros que vão tentar conquistar isso. E nem sempre vai ser da melhor forma.
Não discordo do que você falou, mas também devemos levar em consideração e ao longo do processo o Armin também sujou muito as mãos, sabe? Como por exemplo quando eles foram resgatar, né, entre aspas, o Eren de Marley, o Armin ativou o Titã Colossal e acabou matando muita gente. Sim, o Armin não é um demônio e os sentimentos dele acabam atrapalhando um pouco, mas se levarmos em consideração, se a gente estivesse no lugar dele, com toda certeza ficaríamos aflitos com toda a situação. Além disso, ele tem muitos feitos durante a obra, como por exemplo ter descoberto que a Annie era a Titã Fêmea e que o Reine e o Bertoldes estavam escondidos na muralha quando eles foram recuperar parte da Muralha Maria, lá na terceira temporada, se eu não me engano, que foi a temporada que o Armin ficou tostado igual um churrasco, né, carbono, e o Eren morreu. E o próximo é Tenten. E mano, nem tem muito o que dizer, ela é um meme puro. Tadinha dela, mas é a verdade. Teve até boatos de gente que contou o tempo de tela dela e comparou com o tempo que o balanço do Naruto apareceu. E adivinha quem ganhou, Frop? Foi o balanço, né? Bom, eu realmente não sei, mas seria muito engraçado se fosse verdade. Só que esse tipo de meme dá pra perceber o quão subestimada essa personagem é. E o motivo disso tudo é por causa do poder da Tenten, que é invocar um monte de arminha. E todo mundo sabe o quão útil as kunais em Naruto são. O único que usou bem isso foi o Minato pra teleportar. Então é lógico que ela ia ser fraca e nem tem como eu defender ela aqui. Mas o pior disso tudo foi o autor, que obviamente sabia disso, e mesmo assim fez ela falar que ia selar o Madara. Isso é maldade. Só para fechar a situação da Tenten, vale lembrar que ela criou uma loja de armas lá em Boruto, sendo que o mundo tava em paz. Pelo menos no começo tava de boa, né, antes de acontecer aquelas catástrofes ao longo do anime. Mas viva a Tenten Soladora, tá ligado? Agora com o Melo, personagem de Death Note, que apareceu por poucos episódios, né? O personagem foi simplesmente descartado muito rápido, sendo que ele poderia ter sido muito bem mais aproveitado na obra. O Leque era simplesmente um dos discípulos do Eren, o que dá pra perceber que não era pouca coisa, né? Mas o personagem ficou em segundo lugar para o Ni. O destaque dos discípulos dele foi deixado totalmente para o Tampinha, né? O Melo era tão inteligente quanto o Ni, com toda certeza teria sido mais útil para resolver o caso do Kira, né? Ele poderia ter feito bem mais coisas se ele tivesse tido mais destaque, né? Entretanto, ele foi muito subestimado. Grande parte disso provavelmente seja pelo fato dele ser um personagem colérico, né? Ia ter se revoltado logo de cara e tal. Mas acredito que mesmo ele tendo aparecido pouco e feito pouco no anime, ele seja querido por muita gente. Isso eu concordo. O Melo realmente foi um personagem marcante. Aposto que muitos fãs de Death Note, que assistiam até o final, é claro, acabam se lembrando dele quando come um chocolate. Isso nunca aconteceu contigo? Bom, a partir de agora vai acontecer. O motivo dele ser subestimado é que o Nier meio que ofusca ele, sabe? Mas ele também fez muita coisa na obra. Tanto que o Nier dá os créditos ao Melo por ter pegado o Kira. Ele diz que se não fosse pelo Melo, provavelmente o Light teria ganho no final. Mas agora, sobre o Jean. Bom, ele eu não tenho muito o que falar. O que eu sei é que ele, desde cadete, o Jean consegue segurar as pontas como um bom líder na hora H. Mesmo em uma situação complicada, ele consegue se acalmar e pensar em uma solução, o que é realmente importante. Tudo isso é o que o Marco dizia quando ainda estava vivo. E mesmo isso sendo verdade, ele não teve tempo de tela o suficiente para se provar. Mas com certeza ele foi ofuscado por conta dos outros personagens, que são titãs e super espertos. O Jean seria um ótimo líder e, como você falou, ele é um na hora H. O Jean também é muito forte, então seria interessante ver mais do desempenho dele durante a obra. Mas o Jean tá lá para ser um rival, entre aspas, do Eren, né, em alguns momentos, e ser a segunda opção da Mikasa. E bom, esses foram os personagens da lista. É bem comum em todo anime ter vários personagens subestimados pelos fãs da obra, né, também serem subestimados pelos personagens e por várias outras coisas, né, mas isso não faz com que eles sejam personagens ruins. Muitos têm potencial de serem personagens extremamente fortes, o que provavelmente não vai ser tão levado em consideração e eles não vão levar muito destaque, né? Mas eles com toda certeza vão ser personagens favoritos de alguém. Por exemplo, alguns desses personagens que apareceram na lista são meus personagens favoritos, ou pelo menos um dos meus personagens favoritos nos animes que eles fazem parte, tipo o Armin, o Sai, o Suga e o Kaminari. Seria bem legal se eles tivessem mais destaque e deixassem de ser tão subestimados, né? Mas não tem muito o que fazer, até porque alguns desses personagens são figurantes. Uma coisa que acaba estragando os personagens é que eles podem ser totalmente incríveis, mas se eles simples coadjuvantes, sabe? Então não vai rolar muito. Mas e aí, Norkin, qual a sua opinião em geral em relação sobre esses personagens que são muito subestimados? No mais é isso que eu tinha pra falar, Frop. Só tenho a agradecer pelo espacinho que você me deu aqui. Eu adorei fazer esse vídeo, então obrigado a todos vocês. Um abraço e tchau. Bom, vamos ficando por aqui com o vídeo, né? Obrigado a quem assistiu até aqui e se inscreva no canal. Falou!